Graça e paz, povo de Deus. Nós vamos agora dar início ao estudo da Palavra do Senhor na nossa EBD. Temos meditado aqui da nossa revista o estudo sobre as cartas do apóstolo Paulo, e nós estamos hoje aqui para meditar na porção correspondente ao capítulo de número 4. E o nosso texto áureo, ele se encontra no versículo 7. Abra aí a sua Bíblia, Gálatas capítulo 4, versículo de número 7, e vamos ler juntos essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Nosso tema de hoje fala sobre a nova condição do salvo. Temos visto aqui ao longo do estudo do texto que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele falar sobre essa questão da salvação única, exclusiva pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto também aqui que o que acontecia naquele momento era que alguns judaizantes tentavam fazer com que aqueles irmãos que abraçaram essa fé genuína no início estavam tendo ali o incentivo de voltar aos rudimentos do judaísmo no quesito da legalidade, naquilo que a lei do povo judeu ali prescrevia. E o apóstolo Paulo, ele tem sempre esse pano de fundo para eles de que Jesus é suficiente. E aí, no capítulo 4, ele vai abordar essa questão da filiação. Ele fala agora do status que nós, quando passamos a crer na pessoa do Senhor Jesus, sendo salvo por eles, deixamos agora um status de escravo para um status de filho. Por isso que o versículo que nós acabamos de ler, ele fala a respeito disto, que de sorte já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. A nossa revista faz algumas divisões para falar a respeito desse status de filhos de Deus. O primeiro subtópico nosso aqui vai falar sobre a condição de filho em razão da consumação do plano salvífico do Pai. O texto em questão aqui é colocado para nós o texto de Gálatas, capítulo 4, o versículo 4, onde diz: Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Observe como aqui a abordagem de Paulo é feita. Ele chega a mencionar para esses irmãos que o Pai preparou tudo. E como é que a gente observa isso nessa afirmação? Ele fala que veio a plenitude dos tempos. A palavra plenitude dos tempos é uma tradução da palavra grega kairos. Quando o apóstolo Paulo está se referindo a isso, ele está diante de uma visão geral do plano de Deus. E essa visão geral aqui, ele percebe que tudo foi feito ali para favorecer essa mensagem salvífica do Pai. Ou seja, estávamos no momento aqui, o apóstolo Paulo aqui estava num momento aqui histórico, onde a língua grega se tornou uma língua oficial para veicular essa mensagem. O apóstolo Paulo aqui também se encontrava na situação onde ele via toda aquela construção que o Império Romano ali tinha feito para viabilizar as viagens. Então Paulo tinha uma percepção que tudo que estava acontecendo naquele momento ali era o momento certo de Deus para propagar esse evangelho, essa palavra salvífica. E quando ele está aqui falando para nós que veio essa plenitude dos tempos, ou seja, o momento certo de Deus, ele fala também que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, Deus favoreceu para o seu povo todo um cenário para aquilo que fosse a chegada do seu enviado, o seu Filho Jesus. E ele nasceu nessa perspectiva já abrangente. Então, vemos aqui que o apóstolo Paulo tinha essa visão. Veja em destaque o que a nossa revista coloca aqui. Diz assim: Deus trabalhou na história para que o pecado não tivesse poder condenatório em nossa vida. Então, tudo
que ali foi favorecido, que é chamado aqui pelo apóstolo Paulo a plenitude dos tempos, foi favorecido na situação histórica para que essa mensagem de salvação tivesse acesso a aqueles irmãos e a tantos outros que puderam ouvir essa mensagem. E aí, nessa condição da nova condição do salvo, que nos dá um status de filho, ele vai aqui fazer um outro subtópico aqui na revista, dizendo: a condição de filhos nos dá garantia da nossa nova situação espiritual. Aqui o texto em questão que é colocado para nós é Gálatas capítulo 4, versículo 6, que diz: e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, observe que Deus, quando nos dá esse status de filho, ele nos dá também uma garantia nessa nova experiência, nessa nova situação espiritual. Garantia essa que é dada pelo próprio Espírito de Deus. O Espírito de seu Filho é uma referência ao Espírito Santo. O Espírito Santo ele se tornou uma garantia para nós. Em outro contexto, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo ele é o penhor, ele é a garantia que nós temos. Observe que naquele contexto, para se ter a garantia, alguns irmãos pensavam que precisava cumprir alguns preceitos do legalismo judaico. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o que nos garante não é o fato de cumprirmos os mandamentos da lei, mas é o fato de que Deus enviou seu Filho para nos dar o seu Espírito Santo, e esse Espírito Santo, assim, por sua vez, se torna a nossa garantia diante de Deus. Então é por isso que temos que observar que a salvação é um presente de Deus para nós, e o dom do Espírito Santo em nossa vida, ele promove para nós essa vida de filho, de status de filhos, né? Nessa condição, diante de Deus, é uma mudança totalmente radical. Observe que o apóstolo Paulo, no versículo que a gente está aqui iniciando do nosso textuário, ele fala que antes tínhamos uma condição de escravo, mas agora de filhos. E essa condição de filhos é garantida pelo Espírito Santo que ele nos entrega. E diante disso, irmãos, nós podemos entender que não é o nosso viver, a nossa ideia, aquilo que nós praticamos, que nos dá a garantia dessa vida salvífica, mas sim é o Espírito Santo de Deus que passa a habitar em cada um de nós, que nos dá esse selo, essa garantia. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando para aqueles irmãos ali da Galácia. Nós também observamos aqui um outro subtópico, quando ele fala dessa condição de filho, que nos dá realmente uma realidade de herdeiros. Filhos e herdeiros. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e o versículo 7, que é o nosso textuário, diz assim: contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Veja só, irmãos, o apóstolo Paulo, quando está mencionando isso aqui, ele está usando uma figura conhecida da época desses irmãos. Qual era a figura aqui? A figura seria o seguinte: uma criança no seu lar, ela não poderia usufruir dos privilégios que a herança que o seu pai ali, né, poderia dar para ele. Por quê? Porque essa não atingiu uma idade responsável para sim ali usufruir. Nesse quesito, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que essa criança, ela em relação ao escravo, está do mesmo pé de igualdade. Até porque o escravo não tem direito a nada. E naquele momento, essa criança também não teria direito a nada. Quando o apóstolo Paulo está falando isso aqui, está fazendo uma analogia, chamando esse período em que é da infância, o período em que se vivenciava a lei judaica.
E quando ele contrapõe, dizendo essa questão do escravo, ele está dizendo que nós, como filhos de Deus, passamos a ser herdeiros dessa salvação. Contrapondo aí a escravidão que era colocada pela legalidade, pela lei. Por quê? Porque a lei, o poder que era exercido através dela, era um poder apenas condenatório, um poder apenas de informar a infração e a condenação. Porém, sendo filhos, nessa nova perspectiva, nesse novo status, nós temos como herança essa herança da vida eterna. Por isso que a eternidade ela é uma realidade vivenciada pelos filhos de Deus aqui e agora, e que haverá de continuar plenamente após passarmos desse mundo aqui para a dimensão celestial. Então, irmãos, a gente vê aqui que desfrutamos desta herança aqui e agora, mas desfrutaremos em sua plenitude na eternidade. É, portanto, uma realidade viva. Vivenciamos essa realidade agora mesmo. E o apóstolo Paulo ainda, para mencionar os favores, né, do status que agora herdamos, que agora obtemos pela filiação, ele fala que a condição de filho promove um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo, maior, porque um escravo não tem uma relação íntima com seu senhor, mas um filho, em relação ao escravo, tem muito mais, a ponto de ele aqui estar direcionando através dos versos 8 e 9 do capítulo 4, quando ele diz: no passado, quando não conheceis a Deus, costumáveis servir os que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por ele, como podeis voltar para esses princípios elementares fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Olha, o apóstolo Paulo aqui estava dando uma orientação para aqueles irmãos. Irmãos, vocês já saíram da escravidão da lei, da condenação da lei, e já herdaram essa paternidade do Senhor Jesus, que garante pelo seu Espírito essa vida nova, esse novo status, e essa vida nova, essa filiação também proporciona para você um conhecimento mais íntimo de Deus. Você não só conhece apenas o juízo legal, mas você conhece o próprio Deus. É por isso que aqui a nossa revista fala, mas um conhecimento diferenciado. Antes era uma vida de ignorância espiritual, mas agora a nossa posição como salvo indica que existe algo relevante. Somos antes conhecidos por Deus e o conhecemos. Ou seja, antes nós não tínhamos o conhecimento pleno de Deus. E agora nós, além de termos esse conhecimento de Deus, nós principalmente somos conhecidos por Ele. Ou seja, isso é a maneira que o apóstolo Paulo indica da nossa relação íntima com Deus. Então, logramos essa relação íntima com o Senhor. E aqui também a gente precisa observar que não é simplesmente um conhecimento de palavras, um saber que existe um Deus, mas é um conhecimento que advém de uma condição de paternidade e de filiação. Nós somos filhos de um Deus Pai, que se relaciona com os seus filhos nessa intimidade espiritual. E o apóstolo Paulo também fala que essa condição de filho, é um outro subtópico que nós vamos ver da nossa revista, diz o seguinte: a condição de filho é resultado do cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa. Veja o que diz aqui o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Olha, o apóstolo Paulo aqui, quando ele está fazendo alusão a essa figura aqui, que ele fala dos filhos de Abraão, o filho da escrava e o filho da livre, ele faz aqui uma analogia. Para a gente compreender melhor, a gente precisa aqui ler aqui o verso número 23 também, que diz: mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Ou seja, havia uma promessa de Deus para nós dessa herança que
iria nos alcançar. E o que o apóstolo Paulo ele coloca aqui para nós? Ele coloca aqui duas figuras. A figura da H, que foi uma concubina de Abraão, e a figura da Sara. O apóstolo Paulo aqui, ao mencionar isso, quer trazer à memória dos irmãos aqui como aconteceu naquela situação. O que aconteceu? Abraão, querendo se adiantar nas promessas de Deus, se precipitou com H para que pudesse ali dar uma descendência àquela que era a promessa de Deus para ele. Porém, Deus não queria agir por esse meio. Deus tinha o filho da promessa legítimo, que era dele com a mulher dele, a Sara. E aí depois Deus fez com que aquele milagre acontecesse de Abraão com Sara ter o seu filho, o filho da promessa. Mediante essa afirmação aqui, a gente observa que o apóstolo Paulo quer aplicar para nós o seguinte, na analogia. Ele quer a analogia do seguinte, de que os filhos da escrava, que é de H, seriam como se fosse aqueles que estão debaixo da orientação da lei. E os filhos da livre, que é no caso o filho que viria de Sara, no caso Isaac, né? Esse filho é o filho da promessa, filho esse que é para nós aqui a retratação dessa promessa do Salvador para nós. E é essa alusão que o apóstolo Paulo faz aqui para aqueles irmãos ali entenderem que se nós quisermos voltar aos rudimentos do legalismo judaico, estaríamos como se estivesse debaixo da condição de ser filhos da escrava. Mas Deus tinha providenciado para nós já uma vida de liberdade, de liberdade naquilo que é a condição dessa salvação. Por isso que ele faz essa analogia, falando que todos aqueles que abraçam a fé única e exclusivamente em Jesus, está como quem se fosse filho da livre. Ou seja, não teríamos nenhuma condenação sobre as nossas costas. Se você observar o capítulo 4, ele inicia justamente falando dessa analogia de ser escravo e de ser livre. Quando ele diz, digo, pois, versículo 1, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Ou seja, essa pessoa está na tutela da lei. Aí ele diz, posto que é ele senhor de tudo. Versículo 2 diz agora, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Versículo 3 diz assim, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Observe que a mesma coisa que ele está dizendo aqui, nesses versos 22, 23 e em diante, é a mesma coisa que ele disse ali no começo. Em resumo, o que é que o apóstolo Paulo quer nos dizer aqui? Ele quer nos dizer o seguinte, que quando nós temos essa condição de filho, é cumprimento, é um resultado do cumprimento dessa promessa que desde Abraão foi feita para aqueles que viessem a crer em Jesus. Por isso Abraão é chamado pai da fé. E nós, quando exercemos a nossa fé única e exclusivamente em Jesus, somos descendentes dessa promessa que iniciou ali também com Abraão e nos alcança. Então, queridos, também a nossa lição nos diz o seguinte, apesar dos atrapalhos humanos, a confusão que Abraão quis criar, a promessa não ficou inválida. Deus não deixou que o jeitinho humano atrapalhasse ou invalidasse a consolidação da sua promessa. Deus cumpriu integralmente, com clareza, o que havia prometido. E para nossa conclusão aqui, irmãos, a nossa revista diz o seguinte, a condição do salvo é inegociável, imperdível. Ninguém, nem mesmo o anjo do céu, pode mudar nossa condição de salvo, filhos de Deus em Cristo Jesus. Os Gálatas precisavam saber disso. Era momento para refletirem. Viviam numa nova situação e não podiam dar um passo para trás. Não poderiam buscar o que já havia passado, por melhor que tenha sido a lei de Moisés, mas agora era a graça que lhes havia proporcionado se tornarem filhos da promessa. Então, queridos, como podemos viver essa condição de filhos de Deus, salvos nele?
aqui tem 4 orientações. Primeiro, com gratidão a Deus por esta tão grande salvação. Segundo, viver sempre crescendo na graça do Senhor. Terceiro, vivendo também na condição de verdadeiros filhos de Deus. E quarto e último, compartilhando a mensagem do Evangelho com outras pessoas. Essas características devem estar presentes na vida de todos aqueles que têm esse novo status de filho de Deus. Não voltando para trás, olhando sempre para frente, seguindo com Jesus e não negociando com o mundo. Vamos orar? Pai Santo e Eterno Deus, quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, e te pedir, Senhor, que possamos ter em mente que os rudimentos desse mundo não são, Senhor, maiores do que uma plena comunhão contigo e viver essa salvação, sendo herdeiros dessa herança prometida, como filhos da fé. Abençoa o teu povo com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.